mais um Conceito 360, um bate-papo muito interessante sobre saúde, bem-estar, prevenção de muitas doenças, porque esse é o objetivo da clínica que reúne tantos profissionais, gente, para cuidar da sua saúde. Esse Conceito 360, ele foi criado pela doutora Roseli Andrade, uma médica dermatologista com 25 anos de profissão e que tem tantos bons relacionamentos. E hoje a nossa convidada aqui para dar todo esse suporte e complemento a todos os tratamentos que são feitos na clínica, porque o objetivo é tratar integralmente cada pessoa, desde crianças até idosos, é a Paula Melarato, que é nutricionista e, olha, complementa bastante esse time, né, Paula? Porque a nutrição tá aí para gerenciar a saúde. Eu acho que essa é a proposta. Gerenciar a saúde, gente. Agora eu quero que você me explique, porque tudo está relacionado à nutrição. Tudo. Então, uma unha bonita é nutrição, um cabelo saudável é nutrição, uma pele viçosa é nutrição. É nutrição, né? Tudo. Um corpo bonito é nutrição. É a nutrição. E aí eu queria que você falasse sobre a importância das pessoas se alimentarem bem. Quando a gente fala se alimentar bem, é esse fator mesmo. Tira um pouco de gordura, porque a gordura causa isso. Tira um pouco do açúcar, porque o açúcar causa Inflama. aquilo. O álcool. Então, o que cada composto desse pode alterar nessa aparência uniforme, nessa aparência toda bonita? Veja só, eu acho que hoje a nutrição vem para englobar. E quando a gente fala de gerenciar a saúde, é isso aí mesmo, né? Então, assim, se eu tenho uma alimentação saudável, raiz, sem alimentos industrializados, sem alimentos gordurosos, eu tenho a base, que é a saúde. Eu tenho o básico. E aí eu começo a agregar. Aí eu tenho uma alimentação saudável. Quando eu me preocupo com a alimentação, vou me preocupar com a hidratação. Então, eu hidrato a minha pele, eu hidrato o meu organismo. Quando eu hidrato, eu estou hidratando também o meu intestino. É o eixo cérebro-intestino, é real. Então, assim, eu preciso de um intestino saudável, porque ele vai absorver os nutrientes, mas ele vai excretar o que não é necessário. Então, assim, aí eu tenho um intestino que funciona bem. Aí melhora a minha pele, melhora meu cabelo, melhora a minha unha. Então, por isso que a gente fala da nutrição ser o gerenciamento de uma boa saúde. Que não adianta trabalhar só com cosméticos, tratamentos avançados, né, doutora? Eu brinco, né, que eu tô aqui em Santos há 25 anos e quando eu cheguei, a minha prescrição sempre foi uma prescrição tópica de produtos na pele e de uma prescrição oral. Então, porque a gente sabe, ao longo do caminho, que há antioxidantes, você tem que estar dando substrato, porque se falta substrato, você não vai ter aquele brilho, cabelo, pele e unha. Mas hoje, passado já alguns bons anos, a gente entendeu que mesmo aquela paciente que você suplementa tudo, mesmo aquela paciente que fala, ai, mas a minha alimentação é espartana, eu faço tudo, ela às vezes tem um intestino com uma alteração bacteriana que impede a absorção. Exatamente. E eu, na minha limitação dermatológica, mesmo colocando os melhores produtos para ela ingerir ou os melhores produtos para ela passar, ou injetar os melhores estimuladores de colágeno, tinha um negócio ali que me travava e que a gente, de verdade, só começou a falar sobre isso nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. E antes a gente não falava, porque assim, eu pensava, é mais idosa, então não está tendo uma absorção adequada, porque a célula do intestino também envelheceu. Mas por que naquela jovem eu não estou tendo absorção? Por que naquela jovem eu não estou tendo aquela resposta? A jovem de 30 aos 45, né? A jovem dos 30 aos 45, porque tudo mudou. Então, o paciente com acne, por que eu não estou conseguindo desinflamar esse paciente? Então, hoje, a necessidade de ter essa nutricionista dentro da clínica, em conjunto com a dermato, é importante. Mas é um trabalho que a gente está fazendo aqui, hoje no podcast, que a gente tem feito, para que ele entenda.
porque senão ele vai falar, mas eu já estou investindo na pele, por que que eu vou investir na nutricionista? E ele deixa essa nutricionista como acessório. E essa nutricionista, ela não é acessório. Então, isso é a necessidade da Nutri dentro de um consultório de dermatologia que ninguém entende se não for explicado. Até porque eu acho assim... Isso. E até tem porque... muito intestino inflamado. Muito. Nosso organismo, o dia a dia, os fast foods, né? Essa vida estressante, essa alimentação que você acaba pulando, essa coisa. Mas o mais interessante, que para complementar, é que assim, todo mundo acha que sabe comer direito. Se você entrar num lugar, se você perguntar, porque a minha amiga tirou, eu também vou tirar. A minha amiga fez, eu também vou fazer. E aí, isso vai dando um conceito para o paciente que ele sabe se alimentar. Então, eu tenho que me preocupar com outros fatores. Com o que eu vou fazer e não o que eu fiz para o meu organismo. Por exemplo, uma coisa muito comum de acontecer é a ingestão de fibras. Para quem está com o intestino inflamado, a ingestão de fibras sem água é terrível. Pois é, mas assim, você pode até administrar uma boa fibra. Se você não beber água, essa Bolo fibra fecal, não forma, não forma. E aí, assim, eu posso às vezes... E a noção, assim, por exemplo, você pergunta para o paciente, seu intestino funciona regularmente? E quando você começa a ver o que ele come, veja só, ele tem um intestino funcionante, mas ele não tem um intestino com uma boa flora. Exato. Então, assim, ele funciona, mas ele não está absorvendo ou ele não está excretando. É então, justamente você a faz... forma das fezes que você que identifica exatamente tabela. como está o funcionamento do seu intestino. Pois é isso. Isso influencia em tudo, inclusive uma questão que eu vou entrar agora, que é todo mundo, logicamente, que está com ganho de peso a mais, quer emagrecer. Quer emagrecer. E quer emagrecer a qualquer custo. A qualquer né? custo. E às vezes o nutricionista é deixado de lado, e que é o fundamental para ter esse acompanhamento saudável da pessoa, com todas essas aplicações, essas injetáveis. As canetas vieram para isso. Só que assim, a gente hoje, cada vez mais que a gente vai nos congressos, a gente vai estudar, a gente está vendo que assim, vai ser um futuro terrível para essas pacientes que não tiveram um acompanhamento nutricional. Porque elas vão emagrecer, elas vão perder massa magra, mas assim, ou elas vão permanecer com o uso contínuo dessas canetas. Para todo sempre. Para todo o sempre. Ou então, elas param e elas voltam a engordar. Só que elas vão engordar sem a massa magra. Porque elas perderam a massa magra no emagrecimento. Então, não se faz sozinha. Que não se faz a gordura se faz quase milagre. Entendeu? Porque aí entra nessas outras aplicações para tentar dar volume no rosto, porque causa realmente um envelhecimento da face. Mas assim, você consegue o momentâneo, é assim, eu aplico, resolve, daqui a 2, 3 meses, murcha de novo. Murcha de novo. Porque eu não tenho a massa, né? A gente não pode esquecer que a gordura em excesso faz mal. Mas a gordura dá forma. Ela sustenta. Então, assim, você não tem como você pensar. As pessoas, não só do rosto, mas principalmente glúteo. As pessoas estão ficando sem glúteo. Então, assim, e aí começa um desvio. Entra a parte de atividade física para tentar. E um desvio de imagem. Porque daí, assim, eu estou linda, mas eu não posso virar de perfil. Porque daí eu não tenho nada, eu não tenho forma. E a brasileira tem a forma. Né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito complicado. A gordura em excesso faz mal, mas a gordura é necessária. Eu não posso abandonar. Agora, Roseli, com relação a isso está provocando talvez um envelhecimento um pouco mais acelerado, né? E também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como tentar reverter essa situação. Porque é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de trabalhar o cérebro, de gerenciar isso. Na verdade, o que a gente já tem visto lá no consultório, principalmente do final do ano passado, né, de outubro para cá, com essa invasão mesmo das canetas emagrecedoras,
A paciente que começa a dieta no mesmo mês, que está fazendo uso das canetas, fazendo atividade física e vem procurar o dermatologista, é a melhor dos mundos. Porque antes de começar a perder, eu já vou estimular a região muscular com um laser, eu já vou compactar algum tecido que está descendo, certo. Eu já vou prevenir com a toxina esse derretimento inferior da face. Então, ela vai perdendo a gordura, vai aumentando a massa magra, aqueles primeiros meses que ela fica até infeliz porque o peso não está baixando, mas ela tá nessa troca, e aí eu consigo manter esse gerenciamento com o aumento da atividade física, a introdução de alimentos proteicos que fazem com que ela tenha uma proteína para virar esse músculo, porque senão, o que ela vai ter? Queima de músculo primeiro. Queima de gordura profunda, que é a gordura do envelhecimento da sustentação. Porque quando a gente tá gordo, a gente tem duas camadas de gordura, principalmente facial. A superficial é do peso. Então, quando você engorda, fica a bochechinha rosada, que a vovó fala, ai, como essa menininha está linda, porque era assim em casa. Quando eu emagreci e visitava a vovó, ela falava, tá batida, né, bem? E eu me achando ótima. Quando eu tava mais redondinha, porque a gordura é superficial. Quando você emagrece, você perde ela. Só que com as canetas, a gente tá tendo destruição de toda a gordura, inclusive da sustentação. E nesses casos, se a paciente vem me procurar depois de 3, 4 meses da caneta, é mais difícil eu reverter, e muitas estão sendo induzidas por cirurgiões plásticos numa moda nova de cirurgia. Então, a famoso Deep Plane Lift, que está muito na moda, que é o lifting, né, profundo, que vai fazer a sustentação profunda em pacientes de 35, 38 anos, que não tem a real indicação. Porque não estavam fazendo o controle adequado. Perderam gordura profunda, perderam gordura superficial e a pele vai sobrar. Só que daqui a 4 meses, se ela continuar nisso, a gente vai ter o quê? Um novo modelo de corpo que apareceu aí no Festival de Cannes o mês passado, mostrando mulheres, pele e osso, sem músculo nenhum. Sem contar com estudos que estão revelando agora sobre queda de cabelo associadas, né, porque, a essas canetas. Veja, a proposta da caneta não é ruim. O uso inadequado dela que é ruim. A proposta não é ruim. A caneta ela veio para solucionar problema de vários problemas. Diabetes e obesidade. Obesidade, porque hoje trataram a obesidade como doença crônica. Sim. Então, assim, passou a precisar de uma medicação para uma doença crônica. Então, a caneta, ela não é ruim. E a proposta dela também é assim, é uma reeducação alimentar. Ela te dá tempo para você. Ela te dá tempo. Se eu não administro isso, a ingesta, a redução na ingesta é muito violenta. Né? Tem pacientes que eu passo a ter, tipo, uma ingesta diária de 600 calorias. Isso é muito pouco. Isso vai me criar um déficit lá para frente violento. Sem contar que as pessoas que estão nesse ritmo, elas não param também para se hidratar. Não, nem hidratar. E a hidratação, e nem fazer ela atividade. Causa outros tipos de complicações da falta. E nem hidratação, e nem atividade física. Já estou emagrecendo, não preciso mais. É para que eu vou fazer ginástica? Né? Então, assim, quem tem a obesidade tem muita dificuldade quando o personal fala agora a gente tem que aumentar a massa muscular. Porque a massa muscular, ela pesa. Sim. E ela pesa muito. Então, a hora que ela começa a ver uma dificuldade na balança de perder, esse obeso, ele tem a dificuldade do aumento da massa. É um período que as pessoas, os personagens, eu tenho conversado, eles falam, é muito difícil. Quando você pega uma pessoa que é obesa e que está tirando essa obesidade, ela tem medo de ficar grande de novo. E é uma troca de músculo. Então, é muito importante essa conscientização e os exames complementares que ela faz para que mostre no papel, em número, em cálculo, para que ela entenda. Porque se ela não entender que isso é um processo, ela não vai aderir. E volto a falar, é o paciente que está gastando muito na caneta, porque a caneta é cara, e ela vai falar, dermato não cabe no meu orçamento.
nutricionista não cabe no meu orçamento. Exatamente. O personal não Exatamente. cabe no meu orçamento. Então eu digo que é a mesma coisa de você ir fazer cirurgia plástica, você guardou o dinheiro para fazer a lipoescultura. Aí terminou, o médico fala assim para você, então agora são 20 sessões de drenagem, e você fala, eu não tenho dinheiro. Não tenho. Porque você não estava programada para o combo canetas emagrecedoras. Não é a caneta. Não é. E se a pessoa não entender isso tudo, ela não vai evoluir. E de outubro para cá, quando eu comecei com essa ideia de ter a necessidade dessa equipe, foi porque eu tenho que, através da minha fala, da fala desses profissionais que eu elegi, fazerem essa conscientização para as pessoas. Porque é o que ela falou, eu não sou contra a caneta é maravilhosa. Só que quando você for gastar com a caneta, deixa já a gordurinha que vai sair do teu corpo como gordurinha para que você queime em outras áreas. Porque aí chega com queda de cabelo, eu falo, então, a gente vai fazer o tratamento de cabelo? Ai, doutora, não. Agora não. Agora não. Vou E ela vai esperar mais um parar, pouco. vai perder o time de fazer, porque o cabelo é assim, ele cai e ele repõe automaticamente. No outono a gente Sim. tem essa queda maior sim, e uma reposição. Dependendo de fatores nutricionais e genéticos, caiu 100, volta só 10. E os 90 que não vai voltar? Interessante isso, hein? Se você não for rápida ali naquele folículo que ainda está em atividade, ele atrofia e morreu. Aí você vai lá gastar lá na frente com implante, com transplante capilar. Então existe um time correto para você fazer isso. Então não é agora não dá, vamos deixar para depois. E sem Olha, falar... isso daí que você falou, muita gente não sabe. Porque assim, caiu o cabelo, daqui a pouco eu tomo alguma vitamina para estimular e crescer de novo. Aham. E sem falar que, assim, esse paciente, veja só, dependendo do déficit calórico, ele entra em desnutrição. Então, assim, na desnutrição é muito mais difícil recuperar o cabelo, porque ele está desnutrido. Ele Unha não começa a tem quebrar. tudo. Tudo. E aí ela vai colocar o Mega Hair para camuflar isso. O próprio peso do Mega faz uma tração nesse fio que já tá frágil. Aí a unha que tá estragada, ela vai colocar uma unha em gel que vai favorecer os fungos. E aí vira um negócio que não vai ter jeito. E começa a tomar hormônio da testosterona e nem outros vamos falar. para aumentar a massa magra rápido, porque ela também não quer perder. Então vira realmente, eu acho que é uma bomba relógio que nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos. Num futuro, eu acho que até 5, eu acho que até é um futuro longo. Eu acho que a gente vai ter um impacto está até... tendo problema. Então, mas nós não Isso. sabemos a longo prazo. Mas é a longo prazo, você tem que pensar no longo. Você entende? E assim, como ela estava falando até sempre fala sobre alguns profissionais. Então, assim, não quero saber da saúde do meu paciente. Eu quero ter... Integrar isso. Eu quero que esse paciente seja vinculado a mim. Então, assim, você vê pacientes que estão fazendo uso de hormônio sem ter nenhuma indicação. Assim, treina? Não. Come? Não. O que você toma de medicação? Tá lá. E aí você fala, não, eu fui no médico. Eu tô tomando... Não é? Entendeu? Então, assim, porque o profissional não está preocupado, porque esse paciente não vai ser vinculado a ele. Esse paciente vai passar por ele. Ele não sabe o que vai ser daqui no futuro. Você acha que você também é voltada na nutrição? Você trabalha com doenças crônicas, obesidade e oncologia. Isso. Né? Você analisando esse cenário, você acha que, por exemplo, doenças como câncer podem aumentar ainda mais devido a essa disfunção metabólica? Não sei se dá para a gente colaborar com isso, porque assim, a gente sabe muito que a obesidade está muito vinculada ao câncer, né? E a caneta veio para isso. Então, assim, falar que a caneta vai interagir numa pessoa a desenvolver uma célula cancerígena, eu, sinceramente, eu acho que não. Tá? Eu acho que o conjunto. Se eu não tomar problemas que isso pode gerar. cuidado, se eu virar e se eu tiver uma predisposição, né? Como as pessoas sempre falavam, né? O adoçante causa câncer. Não era bem assim.
né? Então, precisamos entender a atuação desse alimento nesse organismo e até a falta desse alimento nesse organismo também. Mas eu acho que assim, eu ainda volto, a caneta não veio para prejudicar, porque as pacientes que tinham síndrome metabólica, porque elas eram obesas, inflamadas, elas tinham um problema, principalmente na menopausa, essa paciente, ela tem tudo para dar certo com a caneta. Ela só precisa ter o gerenciamento de um endocrinologista, de uma nutricionista, entendeu? De um conjunto de cuidados para ela. Que veio beneficiar. Perfeito. E é por isso justamente que essa nova proposta, esse conceito 360 vem te ajudar mesmo nisso. Para abrir a mente, para mostrar esse leque de profissionais que estão dispostos, né, com esse mesmo objetivo, para que as pessoas possam se atentar e não deixar para depois perder o time, né, desses tratamentos todos, dessa saúde, porque se a gente perder a saúde, a gente não consegue mais nada. Porque assim, o que não, eu acho que a grande dificuldade não é emagrecer. A dificuldade é você permanecer magro e saudável. Eu acho que assim, emagrecer é fácil. Eu falo para os meus pacientes assim, se eu colocar um paciente que eu quero que emagreça do meu lado 24 horas comigo, a hora que ele vai comer eu falo, não, Paula, emagrece. Você tocou num assunto muito importante, que eu acho que é interessante também você dar dicas práticas para que as pessoas possam também seguir em casa. Você faz uma análise individual de cada pessoa. De cada pessoa. O que cada pessoa precisa e não restringir completamente, porque muita gente fala, eu vou no nutricionista, não posso comer nada. Então, porque as pessoas associam que se eu vou na nutricionista, eu vou me privar de alimento. E assim, não é isso. Na verdade, hoje a gente faz lá, o que é personalizar. Não adianta a gente falar, uma alimentação saudável são 6 refeições. Às vezes o paciente não tem condições de fazer, porque ele trabalha muito, ele não pode parar para ele comer, porque daí o chefe vai reclamar. Então, assim, a gente precisa adequar, né? Por exemplo, as canetas emagrecedoras, você diminui muito a ingesta. Então, se esse paciente que tinha o conceito, vou comer salada, ele não pode. Ele come a salada, mas ele precisa começar pela proteína. Porque se eu não atingir o aporte, esse desastre na parte de perda de massa magra é irreal. Gente, até nisso as pessoas precisam se atentar. Se está usando alguma caneta emagrecedora, preste atenção no que você está comendo. E hoje a gente trouxe, que eu acho que a gente precisa muito a gente discutir, é a calorimetria, né? Sim. Porque veio para dar o diferencial. Porque muitas pessoas falavam, eu tenho metabolismo lento. E nem sempre era lento. E hoje, com a calorimetria que a gente tem feito lá na clínica, assim, você saber a taxa metabólica, então, o quanto o teu organismo precisa de combustível para você. Perfeito, é isso aí. Né? Não é para os outros, não é uma estimativa, né? Então, assim, não adianta, tem que agora saber. São novos equipamentos, tudo de última geração, com muita tecnologia, com inteligência artificial inserida em tudo isso, para fazer um diagnóstico preciso de cada paciente. É isso que você encontra, e realmente a gente está discutindo todas essas questões e a união delas com a doutora Roseli Andrade e também agora com a Paula Melarato, que é a nossa convidada especial desse podcast. Gente, agradeço muito a atenção de vocês. Sensacional! Fantásticas! Sensacional! Nosso objetivo é isso, né? Eu falo, você tem que orientar. Mas quanto tempo perde falando com o paciente? Muito tempo não é perdido. A gente vai fazer, é como educar, né? A gente não tem, às vezes, acesso a essa informação de uma maneira correta. Às vezes a rede social é uma forma muito comercial e rápida. E a gente fala a verdade. Eu falo que eu não vendo, lá na clínica nós não vendemos pedaço do céu. A gente, infelizmente, vai colocar para você a realidade. Você quer fazer um tratamento correto ou não? É uma escolha sua. Perfeito. E olha, para acompanhar
Comente aí, né, Rô? Ah, sim, você que gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, por favor, se inscreva aqui no canal da clínica e também encaminho esse conteúdo aí para quem precisa de um puxão de orelha que está usando a canetinha de forma errada. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada a vocês.